Amém? O chimarrão tá gostoso hoje, gente. Erva boa. Erva que meu pai me deu. Veio boa a safra da erva. Muito gostosa. Seja bem-vindo aí. Amém? Gostaria que você abrisse Lucas capítulo 1, no verso 5. Amém? Lucas capítulo 1, verso 5. Estamos falando essa semana sobre discernir os tempos, discernimento dos tempos. Sobre que eu e você temos que discernir os tempos que estamos vivendo hoje. Ok? Então, diz assim, verso 5 do capítulo 1 de Lucas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então preste atenção numa coisa. Quem é Zacarias? Esse Zacarias, primeiro, não é aquele que escreveu lá nos livros proféticos o livro de Zacarias, ok? Passado vários anos depois da morte de Zacarias lá, que nasceu esse Zacarias aqui, e esse Zacarias aqui vai vir a ser o pai de João o Batista, João o Imerso, ok? Beleza? Então, vamos ler de novo. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olhe para mim e preste atenção. Os pais de João Batista eram descendentes da tribo de Levi, uma tribo sacerdotal. Mas o interessante é que começa esse texto dizendo assim, no tempo de Herodes, ou seja, no tempo onde existia uma geração perversa, no tempo onde o reinado que estava sobre a Judéia, no reinado que estava sobre o povo judeu, era um governo desviado da presença, ok? Os romanos colocaram Herodes como governante. Sim, Herodes era judeu, porém totalmente desviado da presença, ok? Por isso que Jesus fala, nem todo aquele que se diz cristão, ou nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no meu reino, ok? Herodes era judeu, porém desviado da presença. Então era esse o tempo que estava se vivendo. E nesse tempo profético que antecede o nascimento de Cristo Jesus, existe uma geração de sacerdotes se levantando, uma geração descendentes de uma linhagem sacerdotal se levantando para gerar algo profético, para gerar algo que mudaria a história, ok? Você está me entendendo? Bom dia a todos que estão entrando aí. Quem está me entendendo, coloque aí embaixo aí, estou te entendendo, Pablito. Vamos lá. Então, no tempo de Herodes, havia uma linhagem de sacerdotes, e olha o que diz no versículo 6, sobre os pais de João. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, olhe como era a vida de Zacarias e Isabel, os pais de João. Olha o que é necessário para produzir
algo que vai mudar o eixo do universo. Você está me entendendo? É necessário que essas pessoas que vão gerar um movimento profético nos últimos dias, pessoas que vão gerar uma companhia de João nos últimos dias, necessitam, olha o que diz aqui no verso 6, ser justos aos olhos de Deus e obedecer de modo irrepreensível a todos os mandamentos do Senhor. Meu Deus, não é pouca coisa. Amém? Então, num tempo discernido como um tempo de desvio da nação, um tempo onde a nação de Israel, onde a nação de Judá estava totalmente sob o comando de Roma, se levanta em meio a isso uma geração de sacerdotes que vão produzir algo profético que mudará a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Você está me entendendo? Ok. Então olha o que essa geração que discerniu o tempo que ela estava vivendo produziu. Vamos lá no versículo 17, para não nos alongarmos muito. Então Zacarias foi fazer o seu turno de adoração no templo em Jerusalém, e ele vê um anjo, e o anjo começa a dizer que ele terá um filho. E uma das coisas que esse filho profetizado fará é, verso 17, ele irá diante do Senhor, ou seja, João iria na frente do Senhor, no espírito e no poder de Elias, ou seja, ele carregará tudo aquilo que Elias carregava, toda a adoração que Elias carregava, o lance de levantar altares que derrubarão altares de Baal, e mais, a autoridade de Elias, essa geração que esses sacerdotes que andam diante do Senhor levantarão. Olha o que acontecerá. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para preparar um povo para o Senhor. Uau! Uau! Deus, ele está fazendo com que sacerdotes justos, irrepreensíveis na lei do Senhor, levantem ou gerem, melhor dizendo, uma geração que vai preparar um povo para a volta de Cristo. Esse é o tempo em que estamos vivendo. Esse é o tempo profético em que estamos vivendo. O tempo de nos prepararmos, você pastor, você apóstolo, você profeta, você mestre, você evangelista. É tempo de nos endireitarmos com o Senhor, de sermos justos diante dele, de sermos irrepreensíveis diante dele, para que possamos levantar uma geração que irá diante do Senhor no poder e na autoridade de Elias, para preparar um povo para que ele volte. Este é o tempo profético que estamos vivendo. Sacerdote, te levante. Sacerdote do lar, se levante. É tempo de gerarmos uma geração de João, uma companhia de João, que vai preparar um povo para a volta de Jesus. Isso é discernir o tempo que estamos vivendo. Sabe, talvez nós estamos abrindo a igreja agora aqui em Capão, sábado. Você é muito bem-vindo. Se você quiser sair da sua cidade e vir embora,
ok? Mas sabe o porquê que nós estamos abrindo uma igreja aqui? Sabe qual é o motivo do meu coração, do coração da minha esposa, do coração das pessoas que caminham comigo já há algum tempo? Não é multidões. Não. O motivo do nosso coração é preparar um povo para Ele. Preparar, habilitar um povo para que Ele possa voltar. A motivação, a palavra que eu tenho para abrir uma igreja na minha cidade, em Jaguarão, e se assim o Senhor permitir, em outras cidades, porque eu não sei quanto tempo nós vamos ficar em Capão do Leão, eu não sei, o Senhor é que sabe. A minha motivação não é multidões. A minha motivação é preparar um povo para a volta de Jesus. Habilitar um povo para Ele. Entenda. Estamos vivendo o princípio das dores, as primeiras dores de parto. Estamos começando, estamos vivendo um tempo profético, que é o princípio das dores. E logo em seguida, Ele virá. Então, Deus tem nos chamado, sacerdotes, a levantar um povo para Ele. Sabe, eu amo o sobrenatural. Eu amo liberar palavras sobre pessoas. Eu amo profetizar sobre pessoas. Eu amo liberar a cura sobre pessoas. Eu amo o sobrenatural de Deus, você entende isso? Mas eu amo muito mais fazer com que as pessoas sejam profundas em Deus. Eu amo muito mais fazer com que as pessoas não sejam rasas diante de Deus, querendo só as suas mãos, querendo só aquilo que Ele pode oferecer. Eu amo muito mais fazer com que essas pessoas venham a conhecer a verdade, o Senhor, e que elas tenham um relacionamento com Ele, e que elas se transformem de pessoas que pedem oração para pessoas que vão orar pelos outros, que elas se transformem de pessoas que pedem uma palavra para pessoas que liberam palavras, pessoas que esperam uma profecia para pessoas que profetizam, pessoas que esperam uma cura para pessoas que liberam cura. Eu estou aqui para liberar uma geração de João Batistas que dirão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reikandrimas. A minha motivação é essa: preparar um povo para que ele venha. E como eu disse, amo profetizar, amo liberar cura, amo essas coisas, eu amo o sobrenatural de Deus, amo o presbitério profético, eu amo tudo isso, amo ter visões, amo sonhos, amo, só que eu amo mais fazer com que pessoas conheçam a Ele, fazer com que pessoas parem de elas transicionem, na realidade, transicionem de multidão para discípulos,
Transicionem de pessoas que vão atrás dele por causa das suas mãos. E caminhem com ele, lado a lado, ouvindo o seu coração, ouvindo a sua voz. Prikandrimas. Amém? Você está me entendendo? Essa é a porção de ser no tempo. É tempo da multidão transicionar para discípulos. É tempo da multidão transicionar de receber uma palavra, de receber a cura, de receber, sabe, tantas coisas que nós temos recebido nesse tempo, e eu amo isso, para uma geração que vai liberar a cura, vai liberar palavras, vai liberar profecias, vai carregar os sinais de Cristo. Está na hora, sacerdote, de você levantar, ser justo diante de Deus, ser irrepreensível segundo os mandamentos, irrepreensível segundo os mandamentos, e preparar um povo, habilitar o povo. Está na hora de habilitar o povo, como um professor da autoescola. Sabe, quando você termina o curso de autoescola, você recebe uma habilitação. O professor da autoescola está ali junto com aquele cara que fez a prova com você, e ele te entrega a habilitação. Olha, você está habilitado. Sabe, entenda isso. É tempo de eu e você habilitarmos um povo para ele. Amém? Que Deus abençoe teu coração. Esse é o tempo profético. Esse é o discernir. Isso é o discernir os tempos. Esse é o tempo em que estamos vivendo. O tempo de habilitar um povo para ele. Ok? Deus abençoe teu coração. Abençoe tua quinta-feira. E até amanhã.